E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar da Loteca 1161, que para aqueles que não acertaram, né, infelizmente o prêmio abaixou, foi para 200 mil reais. Vocês viram o resultado final aí da Loteca 1160? 20 ganhadores, hein? Cada um aí levou um pouco mais que 70 mil reais. Tá excelente, né? Acredito que se o Botafogo tivesse perdido, esse valor poderia ser bem maior. Nos 13 pontos aí, muitas pessoas também acertaram. Eu coloquei o resultado final lá na aba comunidade, se você quiser saber mais com os detalhes corretos, né? Tá lá. Quero agradecer todo mundo aí que comentou no último vídeo dos resultados, falando que acertou 13, teve alguns que falaram que acertou 14. Parabéns aí para todo mundo. E é isso. O Natal chegou mais cedo aí para algumas pessoas, o churrasco e o peru tá garantido. E agora o que resta pra gente que não acertou é analisar a Loteca 1161. E pra cima que os 14 pontos vai chegar pra gente também. Se você gosta das informações que são deixadas aí no canal, se você acha que te ajuda, não se esqueça de se inscrever aí no canal, ativar as notificações para que assim que tiver vídeo novo, qualquer informação do canal, o YouTube vai te avisar. Comenta, deixa aí suas informações nos comentários também, é muito importante aí para ajudar todo mundo a chegar nesses 14 pontos, né? Essa grade aqui, pra mim, ela tá mais complicada que a 1160, né? Alguns jogos internacionais, jogo do Brasileirão aqui com equipes bem niveladas. E é isso, vamos pra cima. O que eu tenho aqui de informação, o primeiro jogo é Atlético Mineiro e Botafogo, né? Era óbvio que esse jogo aqui da Libertadores ia cair, né? E caiu logo como destaque, né? Primeiro jogo que eu trago de informação aqui, que o Atlético Mineiro fora de casa conseguiu empatar com o São Paulo em 2-2. Antes disso tinha empatado com o Botafogo pelo Brasileirão em 0-0. E esse jogo pegou fogo, hein? Pelo Brasileirão. E agora eles vão se enfrentar pela Libertadores. Vai ser aquele jogo quente, hein? E antes disso, o Atlético Mineiro fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense. O Botafogo, no sufoco, conseguiu empatar com vitória com gol contra ainda, né? Antes disso, empate com o Atlético Mineiro em 0-0 e em casa empatou com o Cuiabá em 0-0. Que eu trago aqui em desempenho que o Botafogo, fora de casa, nos seus últimos 7 jogos, em 6, fez menos que 2 gols e meio. E nesse confronto, né, de 6 jogos em 5, a menos que 2 gols e meio. O próximo jogo aí do Atlético Mineiro será contra o Vasco fora de casa. E o Botafogo, hein? Que pedreira, hein? Vai enfrentar o Internacional fora de casa, hein? E o Internacional, hein? Dependendo do que acontecer no jogo de amanhã entre Palmeiras e Botafogo, né? Tem o Fortaleza para jogar. O Internacional entrou na briga aí pelo título também, hein? Então, uma pedreiraça aí para o Botafogo. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Atlético Mineiro, 2 empates e 5 vitórias para o Botafogo. O último confronto, né, como a gente viu ali em cima, 0-0 na casa do Atlético Mineiro. E antes disso, em julho de 2024, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 3-0. Bom, um jogo super equilibrado, uma final, os dois times aí chegaram com méritos, né, na final da Libertadores. E para essa partida aqui, olhando essas informações, não tem muito o que dizer, principalmente, né, depois de ter visto a última partida entre eles, virou uma rivalidade muito grande. Lembrando, né, que nesse primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos, e nesse primeiro palpite aqui eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Atlético Mineiro e Botafogo, e deixando bem claro, se você tem o costume de jogar triplos, essa partida aqui cabe um triplo tranquilamente, porque não dá pra saber o que vai acontecer. Eu tô tentando ir na sorte aqui olhando os números, né, mas o ideal aqui é um triplo. Jogo 2, Cuiabá e Bahia. Último jogo aí do Cuiabá, jogando fora de casa, né? Quase conseguiu uma vitória, né? Acabou tomando gol no finalzinho aí do Juventude, empate em 1-1. Antes disso, em casa, perdeu para o Flamengo por 2-1. E fora de casa, né? Um bom empate contra o Botafogo em 0-0. Já o Bahia tá vindo de um empate contra o Atlético Paranaense. Mais uma vez jogou muito, mas os gols não vieram. Em casa, perdeu para o Palmeiras por 2-1. E fora de casa, perdeu para o Juventude por 2-1. Classificação do campeonato, o Bahia, ele é o 8º colocado com 47 pontos. Em 35 jogos tem 13 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Já o Cuiabá, ele é o 19º colocado com 30 pontos. Em 35 jogos tem 6 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Matematicamente, né, o Cuiabá ainda tem chance de escapar do rebaixamento, né? Então, não vai ser um jogo tão fácil assim para o Bahia. Próximo jogo aí do Cuiabá será contra o Fluminense, fora de casa, e o Bahia vai enfrentar também fora de casa o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, o Cuiabá tem 2 vitórias, são 3 empates, e o Bahia não tem nenhum triunfo em cima do Cuiabá. O último jogo foi agora no mês de julho, o Cuiabá fora de casa venceu o Bahia por 2-1.
Antes disso, em novembro do ano passado, outro jogo na casa do Bahia, o Cuiabá venceu de novo, porém por 3-0. Esse jogo aqui eu considero extremamente difícil, né? Porque o Bahia não tá conseguindo vencer em casa e fora também, né? Tá muito difícil. É aquela coisa que eu disse, né? O time cria, mas não faz os gols. O Cuiabá é aquele time que se defende bem. Vai ter que jogar muita bola, né? Pra tentar escapar dessa zona de rebaixamento. Tô acreditando aí que a torcida vai dar um apoio. E pra essa partida aqui não tem como. Eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cuiabá e empate entre eles. Jogo 3, Criciúma e Corinthians. O que eu trago aqui de informação, o último jogo aí do Criciúma em casa, perdeu para o Vitória por 1-0. Antes disso, fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e fora de casa perdeu para o Internacional por 2-0. Já o Corinthians, né, tá vindo numa sequência aí muito boa. Em casa venceu o Vasco nesse final de semana por 3-1, em casa venceu o Cruzeiro por 2-1 e fora de casa venceu o Vitória por 2-1. Classificação do campeonato, o Corinthians ele é o nono colocado com 47 pontos, em 35 jogos tem 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. E o Criciúma, outro time que tá brigando para ficar longe da zona de rebaixamento, ele é o 17º colocado com 37 pontos, tem 34 jogos, né? São 9 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma vai ser contra o Flamengo em casa e o Corinthians vai receber o Bahia. Últimos confrontos entre eles, não há vitória para o Criciúma, há um empate entre eles, são 4 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora no mês de julho de 2024, o Corinthians em casa venceu por 2-1. Antes disso, só em 2014 a vitória do Corinthians por 2-1 em casa. Corinthians, né, que vai ter a volta provavelmente do Depay e do Yuri Alberto, apesar do Telles também ter jogado muito bem. E o Corinthians tá nessa boa fase, né? Tá ganhando tudo. Já tá brigando aí por vaga da Libertadores. E o Criciúma, né? Tentando se afastar da zona de rebaixamento. Vai ser um jogo bem difícil aí pras duas equipes. Criciúma sempre é uma equipe muito difícil de ser batida na casa deles. O estádio é pequenininho, a torcida fica em cima. Só que o gramado é muito bom. É bem parecido com o gramado aí que o Corinthians está acostumado a jogar. E esperando aí que a boa fase do Corinthians continue, né? Que eles estão muito empolgados. Eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Jogo 4, PSG e Nantes. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do PSG venceu o Toulouse por 3-0. Antes disso, fora de casa venceu o Angers por 4-2 e pela Liga dos Campeões perdeu para o Atlético de Madrid em casa por 2-1. Já o Nantes em casa perdeu para o Le Havre por 2-0. Fora de casa, outra derrota para o Lens por 3-2. E em casa, perdeu para o Marseille por 2-1. Uma campanha bem ruim nos últimos jogos aí do Nantes, né? Classificação do campeonato, Paris Saint-Germain, que novidade, né? É o líder do campeonato com 12 jogos, tem 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu. Já o Nantes, ele é o 16º colocado com 12 jogos também, tem 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Paris Saint-Germain será pelo campeonato francês, então é uma boa notícia pra gente, né? Não tem Liga dos Campeões, pode vir com força máxima, vai enfrentar o Auxerre fora de casa. Sinceramente, não sei se é assim que pronuncia o nome desse time, viu? E o Nantes vai jogar em casa contra o Rennes. Últimos confrontos entre eles, o Paris Saint-Germain tem 11 vitórias, não há empates entre eles, são 3 vitórias para o Nantes. O último jogo foi em fevereiro agora de 2024 pelo Campeonato Francês, na casa do Nantes, o PSG venceu por 2-0. Antes disso, em dezembro de 2023 também pelo Campeonato Francês, na casa do Paris Saint-Germain, vitória do Paris Saint-Germain por 2-1. Bom, olhando esses números e o histórico, né, Paris Saint-Germain sem perder, o jogo sendo na casa do Paris Saint-Germain e o Nantes fazendo uma campanha não tão boa, né, nos seus últimos 3 jogos, eu tô indo seco no Paris Saint-Germain. Pra quem gosta de uma zebra, né, esse jogo aqui, se o Nantes vencer, é capaz de acumular a loteca 1161 inteira, viu? Jogo 5, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Último jogo aí do Vasco, né? Fora de casa perdeu para o Corinthians por 3-1. Em casa perdeu para o Internacional por 1-0. E fora de casa perdeu para o Fortaleza por 3-0. Já o Atlético Goianiense em casa perdeu para o Palmeiras por 1-0. Fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. E em casa empatou com o Bragantino em 0-0. Classificação do campeonato, o Vasco. Ele é o 11º colocado com 43 pontos. Tem 35 jogos com 12 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. O Atlético Goianiense ele é o primeiro time rebaixado
rebaixado, né? Já não tem mais chance. Ele é o último colocado com 26 pontos. Em 35 jogos tem 6 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco será contra o Atlético Mineiro em casa. E o Atlético Goianiense também vai jogar em casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 9 vitórias, são 4 empates e 2 vitórias do Atlético Goianiense. O último confronto entre eles foi pela Copa do Brasil, agora no mês 8 de 2024. O Vasco em casa venceu por 1-0. Antes disso, foi o primeiro jogo também pela Copa do Brasil, na casa do Atlético Goianiense, empate em 1-1. Que jogo difícil esse aqui, viu? Porque o Vasco tá numa situação bem difícil. Além do jogo do Corinthians, né? Os outros demais jogos, pra quem viu o jogo do Vasco, tá jogando mal demais. Tá sem meio de campo, sem marcação. Time feio de se assistir, viu? O Vasco, né, que perdeu seu treinador, né, foi mandado embora. Pode ser, né, que mude agora o esquema tático para esse jogo aqui contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não tem motivação nenhuma, mas é um jogo muito difícil, né? A gente viu o Guarani contra o Ceará, né, segurou bem. Então, é complicado esse jogo. Eu tô indo seco na vitória do Vasco, acreditando aí que o interino vai fazer alguma modificação que faça algum milagre, né, do Vasco jogar bem. Mas o Atlético Goianiense não é um time tão forte, né? Tem tudo pro Vasco ganhar essa partida em casa, né? Tenho certeza aí que a torcida vai dar uma pressão danada em cima do Vasco, né? Jogo 6, Chelsea e Aston Villa. O último jogo aí do Chelsea venceu o Leicester por 2-1 fora de casa. Antes disso, em casa, empate contra o Arsenal em 1-1. E pela Liga dos Campeões, venceu por 8-0 em casa o Noah. Já o Aston Villa, em casa, empatou com o Crystal Palace em 2-2. Fora de casa, perdeu para o Liverpool por 2-0. E pela Liga dos Campeões, fora de casa, perdeu para o Clube Bruges por 1-0. Classificação do campeonato inglês, o Chelsea ele é o terceiro colocado com 12 jogos, tem 22 pontos, são 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Aston Villa, ele não tá tão longe assim do Chelsea, né? Apesar de marcar ali oitavo colocado, mas em 12 jogos ele tem 19 pontos, são 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Chelsea será contra o Southampton e o Aston Villa vai jogar em casa contra o Brentford. O Chelsea joga fora. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Chelsea, 3 empates e 4 vitórias para o Aston Villa. O último confronto foi agora no mês 4 de 2024, na casa do Aston Villa, empate em 2-2, e pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2024, na casa do Aston Villa, o Chelsea venceu por 3-1. Jogo bem equilibrado, né? Se a gente olhar os números ali, a diferença é bem pequena, né? Apenas 3 pontos entre eles. Aston Villa vencendo essa partida, empata com o Chelsea em pontuação, tá fazendo até que uma boa campanha. É uma partida equilibrada e difícil, mas para essa partida que eu tô levando em consideração os últimos jogos entre eles, né? E também o Chelsea jogando em casa, né? Tô indo seco na vitória do Chelsea. Jogo 7, Torino e Napoli. Eu trago aqui de informação, Torino jogando em casa empatou com o Monza em 1-1. Antes disso, fora de casa, perdeu para a Juve por 2-0 e em casa perdeu para a Fiorentina por 1-0. Já o Napoli venceu a Roma esse final de semana por 1-0, o gol do ex-Lukaku. Antes disso, né, fora de casa empatou com a Inter de Milão em 1-1 e em casa perdeu para a Atalanta por 3-0. Classificação do campeonato, o Napoli é o líder do campeonato com 13 jogos, tem 29 pontos, são 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Torino ele é o 11º colocado com 13 jogos, tem 15 pontos com 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Próximo jogo do Torino será contra o Genoa, fora de casa, e o Napoli também vai jogar fora de casa, só que pela Copa da Itália contra a Lazio. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem bem grande aí para Napoli, hein? Torino tem 1 vitória, são 5 empates e 9 vitórias do Napoli. O último confronto foi em março de 2024 pelo Campeonato Italiano. O Napoli em casa empatou em 1-1 e antes disso, em janeiro de 2024 também pelo Campeonato Italiano, o Torino venceu por 3-0 em casa. Bom, mesmo esse histórico aqui, o Torino levou vantagem, né, em cima do Napoli nos últimos 2 jogos. Só que o Napoli se reforçou bem, né, para essa temporada. Tem o Lukaku aí que tá voando. Não à toa é o líder do campeonato. Como a gente pode ver, né, o próximo jogo ali é a Copa da Itália. Acho que não interfere aí na escalação, vai vir com o time titular. E a gente pode ver que o Torino ali, esses últimos 3 jogos aí, não vem bem, né? Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Napoli, mesmo o jogo sendo fora de casa. Jogo 8, Liverpool e Manchester City, hein? Que jogaço esse, hein? Último jogo aí do Liverpool, né? Venceu o Southampton por 3-2. Antes disso, venceu o Aston Villa por 2-0. E pela Liga dos Campeões, venceu o Bayer Leverkusen por 4-0 em casa. Já o Manchester City, hein? Que sequência do Manchester City, hein? Se eu não me engano, 6 derrotas consecutivas aí do Pep Guardiola. Nunca aconteceu isso na carreira dele. A torcida do Manchester City já tá na hora de virar as faixas de ponta cabeça, aposentar a camisa 10.
fazer uns protestos lá na frente do CT do Manchester City, chamar o Haaland de pipoqueiro. Tá muita molezinha pra esses jogadores aí do City. O último jogo aí do Manchester City perdeu para o Tottenham em casa por 4-0. Antes disso, fora de casa, perdeu para o Brighton por 2-1. E fora de casa, pela Liga dos Campeões, perdeu para o Sporting por 4-1, hein? Que sequência do Manchester City, é inacreditável, né? Classificação do campeonato. O Liverpool, com 12 jogos, ele é o líder do campeonato, tem 31 pontos, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Manchester City, mesmo com esse monte de derrota, ele ainda é o segundo colocado com 12 jogos. Tem 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Liverpool será fora de casa contra o Newcastle e o Manchester City vai jogar em casa contra o Forest. Lembrando, né, que no meio dessa semana aí tem Liga dos Campeões. O Liverpool mesmo vai ter um jogaço aí que é contra o Real Madrid. Então é bom a gente ficar de olho nesses jogos aí também. Últimos confrontos entre eles, o Liverpool tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias para o Manchester City. Em março desse ano de 2024, o último jogo entre eles na casa do Liverpool foi 1-1 e em novembro do ano passado na casa do City também foi 1-1. É um jogo bem complicado, viu? Porque o Liverpool, ele tá jogando muito bem. Esse novo treinador que chegou aí deu sequência, né, do trabalho do Klopp. Parece que o time tá jogando melhor do que antes. E o City, né, não tem o que dizer, né, 6 derrotas consecutivas, mas ainda é o Manchester City, né? Nada que uma vitória aí no meio de semana pela Liga dos Campeões, né, e uma vitória em cima do Liverpool fora de casa, coloque o Manchester City nos trilhos de novo, né? Mas pela atual sequência aí dos dois times, não sei se vocês estão acompanhando os jogos do Liverpool. O Liverpool tá jogando muito bem. Saiu uma notícia hoje que parece que o Salah não vai ficar, né, no fim dessa temporada. Vai ser uma perca muito grande. Então acredito que ele quer encerrar essa passagem pelo Liverpool aí com um título grande. E para essa partida aqui no meu palpite, eu tô levando em consideração o Liverpool jogando em casa. Eu tô indo seco na vitória do Liverpool. Mas é um jogo bem complicado, viu? Cabe um duplo, poderia ser um duplo no empate também. Ou se você tem condições, colocar até um triplo, viu? Porque devido a essa situação do Manchester City, né, não dá para saber muito o que vai acontecer. Jogo 9, Flamengo e Internacional. Outro jogão de final de semana, hein? Último jogo aí do Flamengo, não jogou, né, nessa rodada. Fora de casa venceu o Cuiabá por 2-1. Em casa empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. E pela Copa do Brasil, fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Já o Internacional tá vindo de vitória em cima do Bragantino em casa por 4-1. Fora de casa venceu o Vasco por 1-0. E em casa venceu o Fluminense por 2-0. Sequência muito boa do Internacional. Classificação do campeonato, como eu disse, né, no início do vídeo, o Internacional ele é o terceiro colocado com 65 pontos, 35 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. O Flamengo, também outro time que há possibilidades de brigar pelo título, é o quinto colocado com 62 pontos. Em 34 jogos tem 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será fora de casa contra o Criciúma e o Internacional vai jogar em casa contra o Botafogo. Olha essa sequência do Botafogo, hein? Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Flamengo, 5 empates e 5 vitórias para o Internacional. O último confronto na casa do Internacional, agora no mês 10 de 2024, empate em 1-1. E no mês 8 do ano passado, na casa do Flamengo, empate em 0-0. Que jogo equilibrado esse, hein? É inegável, né, a virada que o Internacional teve, né, da metade do campeonato pra cá. Tá jogando muita bola, é um time que é gostoso de ver jogar. Flamengo também, né, campeão aí da Copa do Brasil, tá sossegado, já tem a vaga garantida na Libertadores. Mas é o Flamengo, né? Time que sempre briga até o final, vai jogar em casa, com certeza aí com o apoio da torcida. E para essa partida aqui tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Flamengo e Internacional. Jogo 10, Grêmio e São Paulo. Último jogo aí do Grêmio, o Grêmio em casa empatou com o Juventude em 2-2. Antes disso, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 1-0 e fora de casa empate com o Fluminense em 2-2. Já o São Paulo em casa conseguiu empatar com o Atlético Mineiro depois de estar perdendo por 2-0, empate em 2-2. Antes disso empatou com o Bragantino fora de casa em 1-1 e fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o sexto colocado com 59 pontos, em 35 jogos tem 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O Grêmio, outro time que está tentando se afastar da zona de rebaixamento, ele é o 14º colocado com 40 pontos, em 34 jogos
jogos tem 11 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Próximo jogo do Grêmio será contra o Vitória fora de casa, Pedreira, e o São Paulo vai jogar em casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Grêmio, 5 empates e 4 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em julho de 2024, na casa do São Paulo. São Paulo venceu por 1-0 e antes disso, em outubro do ano passado, o São Paulo venceu em casa também por 3-0. Esse jogo o Grêmio precisa vencer de qualquer jeito essa partida, né, para se afastar da zona de rebaixamento. Tá uma briga muito boa lá embaixo. O São Paulo, né, ele já tá tranquilo no Campeonato Brasileiro, não vai vencer, mas já tem a sua vaga garantida na Libertadores. Só que precisa pontuar mais, né, para cair direto nos grupos, né? Tô acreditando que o Grêmio vai vir com tudo para cima do São Paulo, mas o São Paulo pode encontrar espaços aí, né, principalmente com o Lucas, para partir pro contragolpe, né? Por esse motivo, né, tô acreditando muito num empate entre eles, mas é um jogo bem equilibrado, né? Porque o Grêmio, a pressão tá grande. Caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um duplo aqui no Grêmio. Jogo 11. Fiorentina e Inter de Milão. O último jogo da Fiorentina fora de casa venceu o Como por 2-0. Antes disso, em casa venceu o Verona por 3-1 e pela Conference League fora de casa perdeu para o Apoel por 2-1. Já a Inter de Milão venceu fora de casa o Verona por 5-0. Em casa empatou com o Napoli em 1-1 e pela Liga dos Campeões venceu o Arsenal por 1-0 em casa. Classificação do campeonato italiano: a Inter de Milão é a terceira colocada com 13 jogos, são 28 pontos com 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E olha esses números, né? A Fiorentina é a quarta colocada também com 13 jogos, tem 28 pontos com 8 vitórias, 4 empates e uma derrota. Totalmente equilibrado esses números, né? Próximo jogo aí da Fiorentina será em casa pela Copa da Itália, vai enfrentar o Empoli, e a Inter de Milão também vai jogar em casa contra o Parma, porém pelo campeonato italiano. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito boa aí para a Inter de Milão. A Fiorentina tem uma vitória, são 4 empates e 10 vitórias da Inter de Milão. O último jogo foi em janeiro de 2024 pelo campeonato italiano. A Inter de Milão fora de casa venceu a Fiorentina por 1-0 e antes disso, no mês 9 de 2023, na casa da Inter de Milão, 4-0 para a Inter de Milão. Apesar dos números ali tá muito igual, né, bem parecido, hoje eu vejo a Inter de Milão um time muito melhor do que a Fiorentina. Tem o Lautaro Martins aí que tá numa boa fase. E mesmo o jogo sendo fora de casa, eu tô acreditando mais na Inter, eu tô indo seco na vitória da Inter, né? Levando muito em consideração também esse histórico aqui entre eles. Jogo 12. Atlético Paranaense e Fluminense, hein? Que jogo bom também esse aqui, hein? Último jogo aí do Atlético Paranaense, empate fora de casa em 1-1, quase venceu essa partida. Antes disso, venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Já o Fluminense está vindo de um empate contra o Fortaleza em 2-2 em casa. Antes disso, tinha perdido fora de casa para o Internacional por 2-0 e em casa empatou com o Grêmio em 2-2. Classificação do campeonato: o Atlético Paranaense ele é o 13º colocado com 41 pontos. Em 35 jogos, tem 11 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Já o Fluminense ele é o 16º colocado com 38 pontos, tem 34 jogos com 10 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será em casa contra o Bragantino e o Fluminense também vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense tem 7 vitórias, há um empate entre eles e 7 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi agora no mês 10 de 2024 na casa do Fluminense, vitória do Fluminense por 1-0. Antes disso, no mês 8 do ano passado, na casa do Atlético Paranaense, empate em 2-2. Mais dois times, né, que tá tentando se afastar da zona de rebaixamento. É um jogo super equilibrado, né? Se a gente olhar os números ali, são bem parecidos, tanto na classificação do campeonato como nos últimos confrontos entre eles, né? Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, tô levando em consideração o Atlético Paranaense tá jogando em casa. Eu tô indo de Atlético Paranaense e empate entre eles. Apesar do histórico ali não tá dando muito empate, né, entre eles, mas aqui eu tô acreditando mais na vitória do Atlético Paranaense. Jogo 13, Vitória da Bahia e Fortaleza. Último jogo do Vitória, hein? Quase que deu uma zebraça, né? Vitória, se tivesse feito mais um golzinho aí, tinha feito esse prêmio da loteca aí ser maior ainda, né? Empatou com o Botafogo fora de casa em 1-1. Antes disso, fora de casa venceu o Criciúma por 1-0 e em casa perdeu para o Corinthians por 2-1.
Já o Fortaleza, fora de casa, empatou com o Fluminense em 2-2. Em casa, venceu o Vasco por 3-0. E fora de casa, venceu o Juventude por 3-0. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o quarto colocado com 64 pontos. Ainda tá na briga, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem 34 jogos, são 18 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O Vitória, ele é o 12º colocado com 42 pontos. Em 35 jogos tem 12 vitórias, 6 empates e 17 derrotas. Próximo jogo do Vitória será contra o Grêmio em casa e o Fortaleza vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles, apenas uma vitória para o Vitória, um empate e 4 vitórias para o Fortaleza. Último confronto entre eles foi no mês de julho de 2024 na casa do Fortaleza. O Fortaleza venceu por 3-1. Antes disso, em março de 2024, pela Copa do Nordeste, na casa do Fortaleza, o Vitória venceu por 1-0. Bom, o Fortaleza sabendo, né, que precisa vencer essa partida para continuar sonhando com o título, vai enfrentar o Vitória, né, que tá vindo de uma excelente campanha aí nos seus últimos jogos. Apesar dessa derrota aí para o Corinthians, né, mas o Carpini tá fazendo um bom trabalho, né, tirou o Vitória lá da zona de rebaixamento. Também precisa vencer, né, para se afastar cada vez mais. E essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Fortaleza. Jogo 14, Bragantino e Cruzeiro. Último jogo aí do Bragantino, jogando fora de casa, perdeu para o Internacional por 4-1. Antes disso, em casa, empatou com São Paulo em 1-1 e fora de casa, empate contra o Atlético Goianiense em 0-0. Já o Cruzeiro, né, perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Racing por 3-1. Antes disso, tinha perdido para o Corinthians fora de casa por 2-1 e em casa venceu o Criciúma por 2-1. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o 7º colocado com 47 pontos. Em 34 jogos tem 13 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. O Bragantino ele é o 18º colocado, tá numa situação bem perigosa ali na zona de rebaixamento. Tem 37 pontos em 35 jogos, são 8 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Cruzeiro vai enfrentar em casa o Palmeiras, hein? Pedreira para o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Bragantino, há um empate entre eles e 3 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi agora em julho de 2024, o Cruzeiro em casa venceu por 2-1. Antes disso, no mês 9 de 2023, outro jogo na casa do Cruzeiro, empate em 0-0. Esse jogo aqui eu considero muito equilibrado. O Cruzeiro provavelmente, né, deve ter sentido essa derrota aí na Copa Sul-Americana para o Racing. O Bragantino também não tá numa situação muito boa, dentro da zona de rebaixamento, perdeu o treinador, vai estar jogando em casa, mas ultimamente, né, não tá sendo vantagem, né, pro Bragantino jogar em casa. E é um jogo difícil, né, porque são duas equipes que não tá apresentando aquele futebol maravilhoso, né. Aqui é um jogo que cabe um duplo, até mesmo um triplo, mas como acabou meus duplos, né, e acreditando aí que o Bragantino vai tentar ir pra cima do Cruzeiro, eu tô acreditando mais no empate entre eles. A gente pode ver ali que o Bragantino é uma equipe que empata muito, né, são 13 empates. E olhando hoje, eu vejo o Cruzeiro como um time melhor que o Bragantino, né? Sinceramente, aqui, caso você fosse jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória do Cruzeiro. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1161 foram essas. Espero que essas informações aqui sejam úteis, né, para melhorar aí os seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, caso não seja inscrito. Ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Comente, deixa aí suas informações, caso eu tenha falado alguma coisa errada no vídeo, se você tem alguma informação privilegiada aí da diretoria dos times. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade, faça o possível aí para responder todo mundo. Curta, compartilhe esse vídeo aí para dar aquele apoio pro canal. E é isso, né? O prêmio de 1.400.000 saiu. Vamos para cima desses 200 mil, né? Porque já ajudaria bastante. Quero desejar aí muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1161 e até o próximo vídeo. Fui!